Durante anos, ouvimos falar do Rox is Back como se ele fosse o vilão mais terrível que já existiu em One Piece. O Sengoku, no capítulo 957, descreveu ele como o grande mal que precisou ser detido pela aliança improvável entre Garp e Roger. Mas agora, depois do flashback completo de God Valley, dos capítulos 1154 até 1166, a gente finalmente descobriu a verdade. De maior vilão do mundo a herói trágico que sacrificou tudo para salvar a esposa e o filho. E que no final implorou para os seus rivais que o matassem para acabar com o sofrimento dele. Essa é uma das histórias mais pesadas e mais bem escritas que o Oda já criou. E quando você entende o contexto completo de quem era o Rox, por que ele foi para God Valley e principalmente como ele morreu, você percebe que ele tinha mais direito de ser chamado de Rei dos Piratas do que qualquer outro personagem da série. Então, pensando nisso, cola aqui comigo porque hoje a gente vai destrinchar toda a saga de God Valley, explicar quem realmente foi o Rox, revelar suas conexões e do porquê que ele é o personagem mais subestimado da obra. Então já deixa o like e se inscreve, porque hoje vai ser pesado. Vamos começar do começo porque a primeira menção real do Rox is Back aconteceu lá no capítulo 957, durante a saga de Wano, quando o Sengoku finalmente revelou a existência dele para os marinheiros. Para vocês terem ideia, esse capítulo foi lançado no dia 30 de novembro de 2019, ou seja, 6 anos atrás. Até aquele momento ninguém sabia nada sobre esse cara, mas o Sengoku deixou bem claro. Rox era o pirata mais perigoso da sua era. Comandava uma tripulação chamada de Piratas Rox, que incluía monstros como Edward Newgate, Charlotte Lelin, Kaido, Shiki, Capitão John e até mesmo Silver Axe e Ochoku, nomes que ninguém nem sabia quem eram naquela época. Era literalmente um time de futuros Yonkous, todos servindo sob um único capitão. E isso por si só já mostra o nível absurdo que o Rox estava, porque imagina você conseguir fazer esses loucos todos obedecerem suas ordens. O Kaido sozinho já é incontrolável, a Big Mom é completamente insana e o Barba Branca tinha seus próprios ideais, mas o Rox, ele mantinha todos eles na linha, segundo o Sengoku. E agora, nos capítulos mais recentes, especificamente a partir do capítulo 1154, a gente finalmente começou a ver quem era o Rox de verdade através do flashback contado pelo Loki e pelo Gabam lá em Elbaf. Só que a primeira grande revelação disso tudo foi no capítulo 1159. O nome verdadeiro dele não era só Rox is Back, era David is Back. Isso mesmo, ele fazia parte da lendária família Dave, a mesma do Davy Jones, que é mencionada como uma figura quase mitológica em One Piece. E mais importante ainda, ele nasceu em God Valley, a mesma ilha que seria o palco de sua morte 38 anos antes da história principal. Também, nos capítulos 1159 e 1160, a gente descobre que o Rox tinha uma família. Ele era casado com uma mulher chamada Ares e que também era uma ex-pirata, e eles tinham um filho. E adivinha quem é esse filho? Masharu de Teach, o Barba Negra. Isso foi confirmado no capítulo 1154 pela primeira vez, quando o nome do Rox aparece e logo embaixo o Oda escreve: pai do Yonkou Barba Negra. Sabe toda aquela teoria que muitas pessoas discutiam há muito tempo que o Barba Negra tinha alguma relação com o Rox? Bom, foi confirmadíssimo agora. Mas aqui agora vem a parte que muda tudo. O Rox não foi pra God Valley pra causar caos ou atacar os nobres mundiais, como foi dito anteriormente. Ele foi pra lá porque a família dele morava naquela ilha e os nobres mundiais tinham escolhido God Valley como local da competição da caça nativa, que é basicamente os Tenryubitos caçando escravos e cidadãos locais como esporte. Imagina só a cena, você, o pirata mais poderoso do mundo, tá viajando com sua tripulação e de repente recebe a notícia de que aqueles psicopatas dos nobres mundiais vão fazer um genocídio recreativo na ilha onde sua esposa e filho vivem. O problema é que o Rox sabia que sua tripulação era cheia de pessoas egoístas que fariam de tudo por um tesouro. Por isso, ele nunca contou nada sobre sua linhagem pra ninguém, além do seu melhor amigo, o Rei dos Gigantes, Harold. Porém, naquele momento, Harold não poderia ajudá-lo, uma vez que o seu sonho era fazer com que Elbaf se tornasse uma nação afiliada ao governo mundial e que os gigantes parassem de ser apenas conhecidos por destruição e caos. Ele queria que o seu povo fosse feliz e tivesse a capacidade de comercializar com vários outros povos em harmonia. Dito isso, naquele momento Harold tinha a missão de parar o Rox, mas mesmo assim, depois que descobriu sobre a família do seu amigo, ele o deixou ir. E foi exatamente isso que o Rox fez. No capítulo 1160, a gente vê ele chegando em God Valley com a sua tripulação inteira e deixando bem claro que eles estavam ali para salvar a Shaki, que tinha se tornado a joia da coroa de Hati no Sul, e para pegar várias frutas e tesouros. Mas claro que ele não estava nem aí para isso, era apenas um pretexto. O que ele queria mesmo era salvar sua família. E esse contexto muda completamente como a gente vê o personagem, porque durante todos esses anos, todo mundo achou que ele era tipo o grande vilão da obra, mas na verdade ele
estava fazendo a coisa mais nobre possível, que é proteger as pessoas que ele amava. Beleza, agora vamos falar do que rolou quando o Rox finalmente chegou em God Valley, porque foi simplesmente épico. Como eu disse, lá no capítulo 1160, a gente vê que o Roger e Garp também foram até lá por terem seus motivos. Roger queria salvar a Shaq, porque era apaixonado por ela, e também queria se divertir. E o Garp foi porque o Roger foi. Dito isso, a primeira grande batalha do Rox que vimos foi contra Fingal Garling e alguns outros Cavaleiros Sagrados no capítulo 1162. Nessa cena, inclusive, a gente vê que o pai e a avó do Rox foram transformados em demônios por uma habilidade de Emu chamada Doom Reverse, que a gente já vai comentar mais. Só que aqui, falando na luta entre o Rox e os Cavaleiros, rapaziada, não foi nenhuma luta justa, foi um verdadeiro massacre. O Rox literalmente humilhou todos eles. Inclusive tem uma cena mostrando Garling caindo no chão todo ensanguentado e simplesmente frustrado junto com todos os outros derrotados ao seu redor. Pra piorar, sua própria espada estava fincada no meio do seu peito. Eles, os Cavaleiros Sagrados, tentaram atacar o Rox em grupo, usaram todas as técnicas que tinham e mesmo assim foram completamente destruídos um por esse homem. Dito isso, nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, nós temos uma cena emocionante onde o Rox estava tentando fugir com a Ares e o bebê Teach. Ele tá carregando os dois tentando sair da ilha porque percebe que a situação tá ficando perigosa demais. Mas a Ares se recusa a continuar dessa forma. Ela é uma ex-pirata orgulhosa que foi aceita no clã Dave e então decide ir correndo embora sozinha e deixa claro que se parecer que eles iriam ser capturados, tiraria a vida dela e do seu próprio filho. É uma declaração pesadíssima que mostra o quanto que aquela família estava disposta a se sacrificar para não cair nas mãos do governo mundial. E aí você vê o desespero no rosto do Rox naquele momento, porque ele sabe que era perigoso deixá-los irem sozinhos, mas também ele não tinha tempo para discutir. Enquanto isso estava rolando, o resto da sua tripulação estava causando caos pela ilha. O Kaido, nesse mesmo capítulo, 1162, acabou de roubar a One no Mi modelo Seiryu da Big Mom e comeu ela, virando o dragão pela primeira vez. O Barba Branca estava lutando contra quem aparecesse e até mesmo salvou o jovem Monkey D. Dragon de um dos Cavaleiros Sagrados, que depois salvou o Kuma, que depois salvou 500 pessoas. Tinha escravos fugindo, nobres mundiais sendo atacados, era literalmente um apocalipse na Terra. E aqui entra um dos momentos mais importantes de todo o flashback que aconteceu no fim desse capítulo, a chegada de Emu. O próprio governante supremo do mundo decidiu descer pessoalmente para God Valley e no capítulo 1163 ele vira pro Rox e o chama de Dave Jones, fazendo a gente entender que ambos eram muito parecidos, ao menos aos olhos daquele ser que viveu centenas de anos. O rei do mundo apareceu possuindo o corpo do ancião Saturn e logo de cara a gente vê o Rox tentando atacá-lo. Ele usa sua espada, aplica Haki do Conquistador e corta Emu várias vezes, mas nada acontece. Emu simplesmente se regenera de todos os ataques como se fossem arranhões. Então, em uma belíssima página dupla, nós vemos uma cena absurda onde todos os maiores lutadores da ilha, Roger, Garp, Barba Branca, Big Mom, Kaido e o próprio Rox, se unem e lançam vários ataques nomeados em Emu ao mesmo tempo. Só que você sabe qual foi o efeito disso? Nada, zero, nadica. O soberano se recuperou de tudo sem sofrer nenhum dano. Foi nesse momento que as coisas começaram a desandar, porque eu tenho certeza que todos eles perceberam que o ser que eles estavam lutando era diferente de tudo que eles já tinham enfrentados. E também foi nesse momento que Emu decide fazer a jogada mais suja da história de One Piece. Chegamos então na parte mais trágica de toda a história do Rox. No fim do capítulo 1163, Rox é perfurado pelos tentáculos e cai na habilidade Doom Reverse. Esse poder, como a gente já tinha visto antes com os gigantes em Elbaf, transforma a pessoa em um demônio sem controle sobre o próprio corpo. É tipo uma possessão demoníaca, só que pior, porque você ainda está consciente lá dentro, vendo tudo o que está acontecendo, mas não pode fazer nada para parar. Porém, Rox não se transforma em um demônio logo de cara, ele consegue se segurar e até mesmo zoar Emu, perguntando de quem ele tinha mais medo, David Jones ou Joey Boy. Contudo, infelizmente, nem mesmo o Rox conseguiria resistir por muito tempo, porque no capítulo 1164, Emu começa a falar sobre a Ares e o Teach, que eles estavam tentando escapar da ilha. O soberano logo fala que aqueles ali não poderiam ser permitidos escapar, pois as suas vidas deveriam ser terminadas. E obviamente, o Rox, que tinha ido para God Valley especificamente para salvar a família, surta completamente ao ouvir isso. A seguir, finalmente vemos a transformação completa do Xebec. Sua forma muda, chifre, asas e dentes surgem e ele cresce para um tamanho monstruoso. A parte mais pesada disso tudo, Emu ordena ele ir matar a própria esposa e filho.
O Rox tá lá dentro gritando, tentando resistir, mas o corpo dele não obedece mais. Ele começa a caminhar na direção da Aerith e do Teach e você vê o horror no rosto dele, porque ele sabe exatamente o que está prestes a fazer. Mas, felizmente, graças ao Kuma que tinha acabado de comer a Nikki no Mi, a Aerith e o Teach conseguem escapar sendo teleportados para bem longe da ilha. Só que assim, pelo que deu pra perceber naquela cena, nem o Rox nem o Mu perceberam que o Kuma tinha sido mais rápido e teleportado aqueles dois. Ou seja, pela minha interpretação, Rox viu sua esposa e filho desaparecerem na sua frente e ele se responsabilizou, sentindo uma culpa tremenda por ter matado a sua família. E ainda assim, mesmo que ele tivesse visto, a partir daquele momento, as coisas pioraram, porque ele virou uma arma de destruição em massa controlada pelo Rei do Mundo. Aqui vem uma das cenas mais geniais que o Oda já escreveu. No fim do capítulo 1164, através da voz de todas as coisas, tanto Roger quanto Garp conseguem ouvir a voz verdadeira do Rox de dentro da transformação demoníaca. Ele está chorando, implorando para que eles o matem. E isso quebra o coração de qualquer um, porque imagina, você é o pirata mais forte do mundo, foi para a ilha para salvar sua família e agora virou um monstro sendo usado pelo mesmo governo que você odeia e que jurou destruir. A única esperança que você tem é de que os seus rivais te matem antes que você cause mais destruição. É uma tragédia shakespeariana do nível mais pesada possível. Tanto o Roger quanto o Garp ficam completamente perplexos ao ouvir isso, porque eles conheciam o Rox e sabiam quem ele era. Jamais passou pela cabeça de ambos vê-lo desesperado pedindo pela própria morte como forma de libertação. Diante disso, finalmente chegamos na luta que todo mundo esperou anos para poder ver. Roger e Garp vs Rox possuído. No capítulo 1165, a gente finalmente vê os dois lendários guerreiros se unindo para dar um fim naquela situação. E cara, eu devo dizer que eles não se seguraram nada. No início, parecia que eles não conseguiam ferir o Rox por conta do seu Domin Reverse e das suas habilidades regenerativas. Até que Roger percebe que tudo é uma questão de massa de Haki. Eles precisavam sobrepor o Haoshoku do Rox, que estava sendo usado para revestir seu próprio corpo, cancelando qualquer dano externo. Diante disso, Roger e Garp tomam uma decisão. Eles iriam dar tudo de si no próximo ataque com a esperança de vencer essa luta. Portanto, o Roger usa um ataque chamado Hinokagutsuchi no Ace, que significa Homem Sábio do Deus das Chamas Ace. É interessante porque Hinokagutsuchi é o deus do fogo da mitologia japonesa e tem Ace no nome, que tanto é a espada do Roger quanto o nome que ele vai dar pro filho no futuro. Então, tipo, naquele momento decisivo, algo ficou marcado em sua memória que o fez querer passar adiante esse nome. E o ataque em si é uma sequência infinita de estocadas com a espada em volta em chamas divinas de Haki do Conquistador, perfurando o corpo do Rox repetidamente. Do outro lado, temos o Garp usando o seu Infinito Explosion, que é basicamente ele colocando toda a reserva do seu Haki em uma barragem de socos que é tipo o Gomu Gomu no Gatling, mas sem poder de borracha, só músculo e ódio puro. Nesse momento, com os dois atacando ao mesmo tempo, com toda a força que tinham, finalmente eles conseguem perfurar aquela defesa impossível que o Rox demonizado tinha. Como resultado, a substância negra do Domin Reverse começa a se dissipar, o efeito da possessão é anulado, e o Rox Dizback cai. Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava e que foi revelado no capítulo 1166. Quem deu o golpe final no Rox não foi nem Roger nem o Garp, foi Fingalan Garling. Isso mesmo, depois de ter sido humilhado pelo Rox na primeira luta, depois de ver Roger e Garp esgotarem toda a energia deles para derrotar o demônio, o Garling apareceu junto da Mafei e do Somers e aproveitou que o Rox estava completamente exausto e caído no chão para cravar a espada nele. É uma morte covarde, suja, oportunista. Mas é exatamente isso que torna ela ainda mais trágica, porque o Rox, que merecia morrer como guerreiro depois de tudo que passou, acabou sendo finalizado por alguém que ele tinha derrotado facilmente minutos atrás. Para acabar com tudo isso de vez, as últimas palavras do Rox são de arrepiar. Ele olha para o Roger e para o Garp, ambos completamente exaustos e feridos no chão, e pensa que eles precisam fugir, pois não poderiam morrer ali. E então, ele também fala: "Ah, quase me esqueci. Obrigado por pararem a minha fúria." Rox agradece por eles terem feito o que ele pediu, por terem o libertado daquela maldição. E então, diante disso, Garling enfia a espada nele e o Rox morre.
Imediatamente depois, vemos que o Rayleigh e o Gaban voltaram e salvaram o Roger e o Garp, e God Valley começa a afundar no mar. Só que não tem Booster Call, não tem ataque de laser, a ilha simplesmente começa a afundar como resultado das lutas que aconteceram por lá, como resultado de um embate entre os monstros daquela geração. E enquanto isso está acontecendo, nós vemos vários quadros e montagens do Barba Branca, Big Mom e Kaido, todos indo embora em direções diferentes porque sabem que os Rocks Pirates acabaram por ali. Aquela era terminou e o mundo nunca mais seria o mesmo. E agora vamos falar do que aconteceu depois da morte do Rocks, porque os efeitos daquele evento moldaram completamente o mundo de One Piece como a gente conhece. Primeiro, no capítulo 1166, a notícia da derrota dos piratas Rocks se espalhou pelo mundo inteiro. E a história oficial que o governo mundial conta é que o vice-almirante Garp se juntou com o Roger e derrotou o monstro do Rocks, protegendo assim os nobres mundiais. Não mencionaram o Imu, obviamente, não mencionaram que o Rocks foi transformado em demônio contra sua vontade, não mencionaram que ele estava tentando salvar a família e definitivamente não mencionaram que foi o Garland quem deu o ataque final. Apagaram toda a verdade e criaram uma propaganda perfeita. Garp, o herói, versus Rocks, o vilão. E isso revolta profundamente o próprio Garp, que sabe que tá vivendo em uma mentira. Tanto é que no mesmo capítulo, quando o Dragon é preso por ter salvado os civis durante o incidente, Garp vai até a cela dele e liberta o próprio filho, indo contra as ordens diretas da marinha. É o começo da jornada do Dragon, que eventualmente vai criar o exército revolucionário. E tem também uma cena particularmente pesada no capítulo 1166 que acontece em Elbaf. O Loki, que era tipo um fã do Rocks e achava que ele era Nika, guerreiro da libertação, fica completamente devastado ao saber da morte dele. Inclusive a gente vê um mini flashback onde o Rocks tinha explicado pro Loki que o objetivo dele não era destruir o mundo, e sim governá-lo. Rocks queria se tornar o rei, um título que ele acreditava que tinha pertencido ao ancestral dele, David Jones. Rocks tinha um plano muito específico, recrutar o Herald, o pai do Loki, porque em algum lugar do mundo existiam seres adormecidos chamados Galeilá e só o Herald poderia controlá-los. Com o Herald, os gigantes da Galeilá e a tripulação de desajustados que o Rocks tinha montado, ele acreditava que não havia nada que eles não pudessem fazer. Mas o rei de Elbaf sempre recusava participar e o Rocks achava que era por causa de amor. Amor pela paz, amor pela família, amor por Elbaf. E mesmo assim, o Rocks continuava voltando para tentar convencer ele, porque no fundo, o Rocks respeitava aquela convicção. Quando o Herald finalmente descobre que o Rocks morreu, ele entra em desespero profundo e arranca os próprios chifres como forma de penitência por ter abandonado um amigo, e então decide que nesse momento ele precisa morrer ou virar um escravo do governo para atingir o seu objetivo de se tornar uma nação afiliada. É uma cena completamente brutal que mostra quanto o Rocks era respeitado até por quem se opunha a ele. Eles eram, de fato, melhores amigos. E aqui vem a reflexão final sobre por que eu acredito que o Rocks is Back é, em muitos sentidos, mais digno do título de Rei dos Piratas do que qualquer outro personagem. Primeiro, ele comandou a tripulação mais poderosa da história. Futuros Yonkous com Barba Branca, Big Mom e Kaido eram subordinados dele. Pensa no nível de carisma, força e liderança necessários para fazer algo desse tipo. Segundo, ele lutou contra o próprio Imu, algo que nem mesmo o Roger conseguiu fazer porque não sabia que o governante existia. Rocks desafiou o deus secreto do mundo de frente. Terceiro, mesmo transformado em demônio e sendo usado como arma, ele conseguiu utilizar a voz de todas as coisas para pedir a própria morte pelas mãos dos seus rivais. Isso é um nível de força de vontade insano. E quarto, ele sacrificou literalmente tudo, sua vida, sua tripulação, seus sonhos, para salvar a família dele. Simplesmente, se ele fosse um pirata qualquer, ele poderia ter fugido, poderia ter deixado God Valley e nunca mais voltar. Mas não, ele foi pra lá sabendo que provavelmente ia morrer, porque era a coisa certa a se fazer. Isso não é vilania, isso é heroísmo trágico. E o fato do governo mundial ter apagado toda essa verdade e pintado ele como um monstro por 38 anos só mostra o quanto eles tinham medo do seu legado. Depois de 12 capítulos de flashback absolutamente insanos, a gente finalmente conheceu a história completa de Rocks is Back. E cara, que jornada! O homem que era pintado como o maior vilão da história se revelou um pai desesperado, um líder lendário e um guerreiro que enfrentou um deus. Ele não era um ser humano perfeito, tinha ambições grandiosas de se tornar rei do mundo, mas no final das contas, quando teve que escolher entre seus sonhos e sua família, ele escolheu a família.
e pagou o preço mais alto possível. Sem dúvidas, a história do Rox é uma das histórias mais bem escritas que o Oda já fez e o eleva completamente a outro patamar como personagem. Por fim, o legado dele continua vivo através do filho, Masharu de Teach, o Barba Negra, que herdou não só o seu sobrenome, como também a ambição de se tornar o rei do mundo. E agora a gente sabe o porquê que o Barba Negra é do jeito que é. É óbvio que ele vai querer vingança, é óbvio que ele vai querer derrubar aquele sistema corrupto. Então, quando você pensa dessa forma, até mesmo o Teach fica mais compreensível como personagem. Mas enfim, eu quero saber de vocês. Depois de conhecer a história completa, vocês acham que o Rox merecia o título de Rei dos Piratas mais do que o Roger, ou até mesmo de Rei do Mundo? Vocês acham que ele era um herói ou um vilão? E principalmente, vocês acham que o Barba Negra vai conseguir realizar o sonho do pai? Joga aí nos comentários. Porque se tem uma coisa que nunca para, é a roda do mundo. Afinal, quando uma estrela morre, outra toma o seu lugar. E com Rox Dizzyback, ou melhor, Dave Dizzyback, o homem que deveria ter sido rei, não foi diferente.